Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Estamos, pela graça de Deus, pela permissão de Deus, mais uma semana seguidos aqui juntos. E espero que esteja tudo bem com todos vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre a vida de cada um de vocês, que vocês estejam caminhando na força do Senhor, e ficamos felizes com algumas manifestações daqueles que participam desse canal, que falam conosco, que nos dão um retorno. Ficamos muito felizes com isso, ficamos motivados, isso nos traz força para caminharmos juntos. E hoje vamos então seguir ao nosso estudo na carta de Tiago. E eu gostaria de dizer uma coisa aqui, um fato curioso. Hoje nós estamos no 100º programa aqui do nosso canal. Desde que iniciamos, por causa da pandemia, tivemos aqueles momentos iniciais de 2020, do lockdown. E então tivemos aquele momento que todos todos passamos por ele. E hoje é o 100º programa aqui que estamos juntos. E o 100º encontro aqui que estamos juntos. E curiosamente, hoje, dentro do estudo da nossa carta de Tiago, nós vamos ler o capítulo 4, dos versos 13 a 17. E esse foi exatamente o texto, essa foi a passagem que lemos, da onde tiramos a primeira meditação para o primeiro encontro nosso, naquele momento crítico e inicial da pandemia. Curiosamente também, estamos aqui ainda vivendo os momentos da pandemia. Tinha algumas previsões, mas como nós percebemos, e exatamente aquilo que nós vamos ler nos traz a situação, exatamente a situação que estamos vivendo, que nós não podemos prever as situações da nossa vida, as variáveis da nossa vida. Então, vamos ler a passagem que se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 13 a 17. Acompanhem comigo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês que se vangloriam das suas pretensões, toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pois bem, aqui estamos na continuação do capítulo 4, quando vimos da onde procedem todos os acontecimentos, todas as guerras, as contendas que há entre nós. Aí ele diz, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aqui, nesta passagem, nós temos uma sequência, poderíamos dizer, das intenções e dos desejos do coração. Primeiramente, o Tiago nos mostra que a origem de todas as coisas, a fonte de todas as coisas, vem do coração.
Por isso, o livro de Provérbios nos diz, no capítulo 4, versículo 23, sobre todas as coisas que deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, é daqui, do coração, que procedem todos os desejos, todas as situações da nossa vida. E nós falamos a respeito do coração governado por quem? Por Deus ou por nós? E aí nós caminhamos na passagem e nós vemos Tiago nos dizendo que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ele caminha dizendo, sujeite-se a Deus. Ou seja, entregue o seu coração para ser governado por Deus. Deixe que Deus dirija os seus rumos, os seus caminhos. E isto não é algo empírico, aleatório. Eu vou entregar o meu coração a Deus e esperar o que Ele vai fazer. Nós temos orientação clara e segura na palavra de Deus da direção que Deus pode imprimir na nossa vida. Nós não caminhamos na escuridão. Nós não caminhamos apenas experiencialmente, como muitos pensam. Eu entregar a minha vida a Deus é ficar esperando o que vai ser hoje, o que vai ser amanhã, que situações vão acontecer na minha vida. Embora Deus possa agir de muitas maneiras na nossa vida, porque nós não temos como determinar as direções de Deus na nossa vida, o que podemos dizer é que a revelação que Deus nos traz através da sua palavra nos dá direção segura. Ele revela o que se passa no nosso interior. Ele expõe, a palavra expõe os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A palavra de Deus também expõe os desejos e sentimentos de Deus e o desejo dele para nós. Ele nos dá orientação na sua palavra de como caminharmos com sabedoria nesta vida. A carta de Tiago é uma carta prática de sabedoria de vida, de como viver. Então, o viver em Cristo, o viver e entregar, sujeitar-se a Deus, como diz a palavra aqui, eu me sujeito a Deus, não significa então que eu fique à mercê esperando o que vai acontecer. Não signifique que eu não saiba que atitudes tomar. Não significa que eu não tenha segurança para tomar decisões. Não significa que eu não tenha capacidades próprias e que me foram dadas por Deus para imprimir, para dirigir, para caminhar na vida. Não significa, quando a palavra de Deus nos diz sujeite-se a Deus, que eu me alieno, que eu me anulo e fico só esperando uma voz dizendo por onde ir, com quem ficar, aonde morar, o que fazer. Muitas pessoas, quando pensam a respeito da vontade de Deus, pensam desta forma. Mas não é bem assim que a palavra nos ensina. Ela nos dá orientação, ela nos dá direção. Então, quando diz sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Ele diz que Deus dá graça aos humildes, aqueles que reconhecem esta direção e este governo de Deus. Mas ele resiste aos soberbos. E quem são os soberbos aqui? São aqueles que acham, que sabem, que querem, que dirigem as suas vidas, que tomam as decisões que querem, que caminham de acordo com seus próprios desejos, que legislam em causa própria, ou como diz a passagem na sequência, não julguem. Não julgue aqui, como nos diz o versículo 11 e 12,
Irmãos, não falem mal uns dos outros, diz aqui, porque quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Muitas vezes nós pensamos, nós julgamos, nós temos certezas, nós, a partir dos nossos julgamentos, nós imprimimos a sentença e também realizamos a execução da sentença. Quantos erros acontecem na vida das pessoas por causa disso? Então ele diz que há um só legislador e juiz que sabe de todas as coisas e coisas que nós não sabemos. Ainda que nós tenhamos evidências de situações que acontecem, nós não sabemos o que se passa no coração de ninguém. Podemos falar, podemos advertir, podemos exortar mediante aquilo que nós vemos? Sim, isso é uma coisa. Julgamento com aplicação de sentença e execução é outra coisa. E aqui ele diz a respeito de pessoas que, primeiramente, pelos seus próprios desejos e do seu coração procedem guerras, contendas, inimizades, que o seu próprio coração, governado por nós mesmos e desgovernado porque não está sendo governado por Deus, toma as suas decisões. O nosso próprio coração julga, considera que pode julgar, pode sentenciar e pode executar as sentenças. E aqui na passagem que nós estamos lendo hoje, fala a respeito dessas mesmas decisões, deste mesmo coração, que diz assim: hoje ou amanhã eu vou viajar para tal cidade, eu vou fazer tal coisa, eu vou passar por um ano, eu vou então colher os frutos, e pensa, planeja e executa e diz como se tivesse o controle de todas estas ações. Diz o texto, ouçam agora, prestem atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Aí ele diz, como podemos ter o controle disso? Prestem atenção numa coisa. Aqui, Tiago não está falando contra planejamento. Tiago não está falando contra conhecimento, contra nós estudarmos, por exemplo, como se diz nos dias de hoje, estudar o mercado, ver aquilo que pode ser feito ou não. Tudo isso é um estudo de tendências, mas que mesmo assim são coisas que não dão certeza absoluta. Toda caminhada e todo empreendimento não é um empreendimento com 100% de certeza, mas é um empreendimento que tem as suas variáveis que não são controladas por nós. Nós sabemos disso. Um agricultor responsável, ele pode ter todo o maquinário necessário, ele pode ter todo o suporte, toda a estrutura necessária, e que já é algo bom para a plantação, para o plantio, para a colheita. Mas todo agricultor sabe que ele está à mercê das situações variáveis que ele não controla. Ele está à mercê do clima, ele está à mercê do tempo, ele está à mercê das condições da terra, que de repente pode mudar. Ele está à mercê de uma praga repentina, que ele pode até ter alguma situação para controle de pragas, mas ele está à mercê da sua própria condição de vida.
Então, quando nós planejamos, a passagem aqui não é para nos trazer insegurança. Ah, então eu não vou caminhar, eu não vou empreender, eu não vou planejar, ah, eu não vou trabalhar. Ah, não, aqui o texto então está dizendo que eu não devo viajar, não devo fazer planos. Não, o texto não está dizendo isso. A passagem aqui está falando a respeito da autossuficiência. A passagem está dizendo a respeito da nossa soberba, da autossegurança. A passagem está falando a respeito de nós acharmos que temos domínio sobre as coisas e as situações. Aqui exatamente diz o que? Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. O que ele está falando ele já foi direto no centro do coração. Aqui a palavra de Deus, Tiago nos falando, ele já foi direto ao centro daquilo que se passa no interior. Ele falou de pretensões, ele falou de vanglória, ele falou de soberba, ele falou de arrogância, ele falou de uma autossuficiência que nós achamos tudo o que queremos. É impressionante os dias que estamos vivendo, quantas pessoas vivem de um jeito soberbo, de um jeito pretensioso. Quantas pessoas não se sujeitam à orientação? Quantas pessoas não se sujeitam à direção, achando que nada vai lhes acontecer, achando que pode viver exatamente do mesmo jeito como sempre viveu, achando que não estamos vivendo num tempo diferente de insegurança, de cuidado e de precaução com a nossa própria saúde e com a saúde dos outros. Quantas pessoas vivem dizendo: eu vou fazer isto, eu vou viver desta forma. Isso é uma arrogante pretensão, é uma vanglória, é uma soberba, é uma segurança falsa. Muitos atribuem a essa segurança até fé. Diz: eu estou vivendo esta vida porque eu tenho fé em Deus e eu sei que Deus dirige e nada vai me acontecer. Quem pode dizer isto na sua vida? Da mesma forma que o mesmo sol brilha para justos e injustos, o sol não cai do lado apenas de quem é correto, o sol brilha para todos. Da mesma forma também, todos estamos sujeitos às circunstâncias da vida. Não é porque cremos em Cristo que somos preservados de situações de enfermidade, que somos preservados de catástrofes, que somos preservados de um assalto, que somos preservados de uma perseguição. O que nós já lemos e que lemos a semana passada em Romanos é que estas coisas não significa que elas não acontecerão. É que qualquer coisa que nos acontecer não pode nos separar do amor de Deus. Então a passagem fala da arrogância, da autossuficiência, da vanglória, da pretensão, da soberba, de excluirmos Deus da nossa vida. Mesmo aqueles que falam a respeito de fé, eles falam e atribuem a sua autossuficiência até a fé que tem. Como é enganoso o coração do homem. Como é enganoso, tremendamente. Quem o poderá conhecer? Então,
a passagem nos diz exatamente a lição que temos, é algo que até está desgastado com o uso nos nossos dias. Nós nos acostumamos, virou uma frase clichê, virou algo banalizado. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Quantas pessoas falam se Deus quiser? Mas será que elas vivem da forma que Deus quiser? Ou elas falam só pro forma, só da boca para fora, se Deus quiser, mas a vida eu vivo como eu levo. Se Deus quiser, mas a atitude sou eu quem determina. Ah, se Deus quiser, eu vou para lá, eu vou para cá. Ah, se Deus quiser, eu vou fazer tal negócio. Mas ela pede até a direção a Deus, mas o seu coração já está voltado para o que ela quer. Quantas pessoas inconscientemente oram que seja feita a tua vontade, mas que seja a minha? Quantas pessoas já se dirigem a Deus pedindo a sua vontade, mas já tendo a sua própria? E no seu interior estão em conflito. E a palavra de Deus nos diz, se você precisa de sabedoria, peça. Ele dá e não nega ninguém. Mas o coração dividido, ele não leva a lugar algum. Então, o que a palavra nos ensina é exatamente isso. Este conflito. E a nossa vida, a nossa caminhada é um constante aprendizado de seja feita a vossa vontade. Aqui como ela já é no céu, aqui na nossa caminhada, aqui na nossa vida, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é no céu. O nosso caminhar dirigido por Deus, o nosso caminhar nas mãos de Deus é um constante e diário exercício de realmente, não apenas da boca para fora, não apenas como um clichê, nós dizermos, se Deus quiser. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. E concluindo, nós vemos aqui o versículo 17. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Parece uma última frase aleatória colocada aqui e que não tem ligação com o que acabamos de ver, mas a nossa vida deve ser dirigida como Deus quiser. Nós temos que dizer, deve sair da nossa boca aquilo que Deus quiser, mas também as nossas atitudes, as nossas práticas devem ser também aquilo que Deus quer. Aqui quando ele diz, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós vimos aqui que o planejamento todo era para usufruto. O planejamento todo aqui era para viver uma vida segura, um restante de vida seguro para si, para os seus. Até aí não vai nada de mal. Mas nós temos a falta de percepção que muitas vezes nós vivemos uma vida mansa e segura e nós não temos na nossa vida o hábito da prática do bem. Deixa eu explicar um pouco o que quero dizer com isso. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, nos diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida
por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras e nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Então, o que nós podemos dizer? Aquele que diz, se Deus quiser, é aquele que também faz aquilo que Deus quer. E o que Deus quer de nós? Deus quer de nós sensibilidade. Deus quer de nós uma vida voltada para Ele, mas uma vida voltada para o outro. Deus quer de nós que, tendo recursos nessa vida, não pensemos apenas em usufruir dos recursos e nos regalar deles, mas que também nós possamos, nós que sabemos que devemos fazer o bem, e se não fizermos, cometemos pecado. Muito se fala a respeito hoje do conceito de pecado. O pecado é... tudo é o mau pensamento, o pecado é o adultério, o pecado é a promiscuidade sexual, o pecado é a mentira, o roubo. Então estes são listas de pecado. E hoje também muitos às vezes dizem, o que a igreja, o que a Bíblia nos diz que é pecado, já hoje não tem este conceito de pecado. Muitas coisas são mitos, são tabus. Eu não quero entrar nesses aspectos, porque realmente reconheço que a Bíblia não trata de lista de certo e errado. A Bíblia não é um livro de regras de conduta. A Bíblia mostra aquilo que nos dá a vida e aquilo que tira a vida. A Bíblia mostra situações que afetam a nossa vida. E Jesus diz, o ladrão não vem senão a matar, roubar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós somos cooperadores de Deus para o derramamento da graça de Deus, para ajudar as pessoas a terem condições de vida para que possam chegar à vida em Cristo. Nós somos servos que servem a Deus, que praticam o serviço. E os nossos bens não são apenas nossos, se Deus quiser. E aí o texto diz, você tem condição? Você sabe fazer o bem? Você sabe que você precisa fazer o bem? Você não o faz? Isto é pecado. Então, nós ficamos com uma lista do que é pecado, do que não é pecado, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos maus sentimentos, mas da nossa acomodação, da nossa omissão, isto também é pecado. Existe lei que condena a omissão de socorro. Se nós estamos em condições de socorrer alguém e não prestamos o socorro, e muitas vezes as pessoas não querem se expor, e aí elas não querem nem se colocar em determinadas situações e riscos, realmente. É perigoso nós vermos uma situação de ameaça, de um assalto, por exemplo, de tiroteio, e nós entrarmos numa situação dessa, por exemplo, um exemplo que não é nem tão hipotético, acontece tanto nos nossos dias, e acabamos de ver a situação que aconteceu no Rio de Janeiro, daquele rapaz congolês que foi cobrar uma dívida de um serviço que não lhe foi pago,
e morreu cruelmente. E alguns tentaram prestar socorro, mas muitas vezes alguns passam de largo e nós vemos situações, quantas situações dessas não acontecem? Quantas situações dessas não presenciamos, não vivenciamos? Então, a prática do bem que não é realizada é pecado. Aqui está um pecado que não foi extinguido, que não caducou, que não foi alterado com o decorrer do tempo, que não precisa de atualização nos nossos tempos, para os nossos padrões de vida, para as mudanças da sociedade, para as mudanças de uma cidade, de um país, de uma comunidade. E aí a passagem diz: aqueles que planejam a sua vida, a sua direção, que não tem no seu coração o espaço para a prática do bem, é soberbo, é arrogante, é omisso e está numa condição de pecado diante de Deus. Quantas vezes nós não nos arrependemos? E isso atinge a todos nós. Não nos arrependemos de algo que deveríamos ter feito e não fizemos. Se Deus coloca em nosso coração algum sentimento para nos voltarmos, para ajudar alguém, seja da forma que for, ou uma forma material, ou numa forma de uma ajuda, de ir ao encontro das pessoas, não nos neguemos a praticar o bem. Que nós sejamos capazes de dizer, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. E que nós também sejamos capazes de fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus nos criou para fazer. Porque nós somos criados à feitura de Deus para andarmos nele em boas obras. Deus não nos criou para uma vida própria e particular. Deus nos criou para andarmos na prática do bem e das boas obras. Se Deus quiser. E Deus quer, eu poderia dizer. Isto é algo que não é hipotético. Isto é algo que Deus quer. Deus quer governar a nossa vida. Deus quer o nosso coração. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Deus quer que seja feita a sua vontade na nossa vida. Deus quer que nós andemos no bem. E se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, diante do Senhor, ó Pai, nós nos colocamos e nós reconhecemos, ó Pai, nossa inconstância, a nossa falibilidade. Ó Senhor, nós reconhecemos às vezes que vamos mais em direção dos nossos desejos, das nossas vontades, do que dizermos, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Quantas vezes também, ó Pai, nós pecamos dizendo, se Tu quiseres, mas não caminhamos desta forma, como Tu queres. Ó Pai, nós apenas podemos reconhecer a nossa soberba, as nossas pretensões e Te pedir que nos perdoe por isso. E Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça os nossos corações, guie as nossas vidas, ó Pai, e para que nós possamos cumprir com o Seu desejo também de sermos cooperadores Teus,
de sermos instrumentos da tua graça, de sermos instrumentos de serviço nas tuas mãos, de termos os nossos recursos não só para nós, mas a teu serviço também, ó Pai, no nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, nos perdoa e nos conduza. É o que nós te pedimos no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e se Deus nos permitir, estaremos aqui juntos na próxima semana. Amém.